Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana para mais uma live especial. Especial porque estamos no final do ano e hoje eu preparei alguns tópicos assim que eu tenho como muito especiais, principalmente a história do David Adair, que por certo será a cereja do bolo para a transição planetária. Será um dispositivo importantíssimo que irá cooperar muito, que será a cereja do bolo para o desfecho final na resolução terrestre. Hoje também nós vamos trazer informações importantíssimas a respeito dos cetáceos, que tem uma relação também com a história do David Adair, porque afinal de contas ele comparou esses seres que ele teve contato, a Ptolemy e a sua família galáctica, que é uma princesa, a princesa Ptolemy, como sendo baleias espaciais, que são seres cientes, seres que têm uma frequência elevada, o que segundo Alex Collier também tem origem extraterrestre. Hoje também vamos trazer à baila informações concernentes à geopolítica mundial, atualização do Benjamin Funford, que está um tanto extensa. Então espero poder realmente apresentar todos esses tópicos importantíssimos, relevantes, e com certeza isso vai servir de inspiração para cada um de vocês. Vai agregar muito, meus amigos. A história do David Adair é uma das histórias mais bem documentadas, mais bem respaldadas que eu já vi. Tem recortes de jornal, ele tem credenciais, praticamente ele consegue provar tudo o que ele alega, e ele agora já está com quase 70 anos de idade, está convalescendo, ele sofreu 4 infartos nas últimas, há 3 semanas atrás, e ele sobreviveu de forma milagrosa, sem qualquer tipo de lesão. Ele teve morte cerebral durante 1 minuto, e não teve qualquer tipo de efeito colateral, qualquer tipo de lesão, nem no cérebro e nem no coração. E os médicos simplesmente não sabem explicar isso. E nós sabemos, né? Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Isso foi intervenção dos nossos amigos extraterrestres. Nós vamos dar detalhes a respeito dessa história incrível. Aliás, uma frota de naves está muito próxima de chegar à Terra. Seria a cereja do bolo. Eles são anteriores aos semeadores, segundo o David Adair. Então, sem mais delongas, vamos decolar a nossa espaçonave. E eu vou iniciar aqui, extraordinariamente, trazendo para vocês a incrível história do David Adair. Eu peço encarecidamente que vocês prestem bastante atenção, porque essa história é envolta de muitos detalhes importantíssimos que dão credibilidade a toda essa história maravilhosa. Então é importante vocês prestarem atenção em todos os detalhes, ok? Muito bem. Então vamos decolar a nossa espaçonave. Solstício, um Stargate para a galáxia. Muito bem. Isso aqui eu não posso deixar de falar. Há evidências suficientes agora para provar onde está o Solar Stargate. Solar Stargate, porque o Sol é um imenso portal. O portal usado por grupos de extraterrestres para entrar e sair do nosso sistema solar, Dan Winter é reconhecido na literatura como o primeiro a fornecer matemática, geometria e dinâmica que definem um Stargate. Então, Dan Winter, para quem não sabe, o Dan Winter já foi entrevistado inúmeras vezes pela Helena Danã. Ele também comprovou as habilidades psíquicas do Jean-Charles Moya através de experimentos, né? Então, ele é um cientista bastante credível e com um histórico maravilhoso. O Dan Winter, não só ele, mas assim como Nassim Haramein, eles alegam, através de evidências, que o Sol é, de fato, um imenso portal. Aliás, o Sol é um imenso portal, também existe um portal em Júpiter, em Saturno, no nosso sistema solar. Então ele definiu a matemática, a geometria, como funciona isso na prática. O Dan, com ângulo indutor portal, cone espiral de proporções áureas de 60 graus entre o nosso sistema solar e a eclíptica, e o galáctico, e o equador, está exatamente nesse mesmo ângulo, perto dos 60 graus. O Dan Winter, no caso, ficou encantado. O calendário maia traçou a era em que nossa Terra se alinhou com este Stargate interestelar. Então, o nosso planeta Terra está perfeitamente alinhado a esses portais. Lembrando que o principal está no Sol. Uma era que dura alguns séculos, começando por volta de 1980 e indo até o ano de 2222. Mais de 200 anos. 2.242 anos, para ser mais preciso. Não apenas os grupos de extraterrestres usam esse portal interestelar para interplanetário, os exploradores fora do corpo também navegam através desse portal. Então os viajantes astrais também utilizam esses portais. Esses portais eles propiciam não apenas a entrada e a saída de grandes naves espaciais físicas, mas também a entrada de seres multidimensionais e também propiciam que o nosso corpo etérico possa viajar pelo espaço. Então, quando você faz viagens etéricas através do seu corpo astral
pelo universo, você também tem que utilizar estes mesmos portais. Impressionante. Então ele funciona tanto na fisicalidade, assim como também na espiritualidade, no mundo etérico. Ao pesquisar a conexão interestelares de Sírios, Arctúrios, etc. Existem alguns planetas envolvidos durante esse trânsito. Após o solstício, Mercúrio, o solstício, chega para se unir ao nosso planeta no dia 23, 24, agora, de dezembro. Hora de atentar um pouco de telepatia. E esse portal, meus amigos, ele facilita, é um facilitador, ele potencializa as nossas habilidades psíquicas. E uma delas será, assim, mais evidente, vai se desenvolver com mais evidência, a partir do dia 23, 24, que será a telepatia. Então, se vocês quiserem desenvolver a habilidade telepática, essa será uma grande oportunidade. Quirón está a 108 graus de distância para adicionar práticas xamânicas, celebrações, também práticas xamânicas. Urano está perto de 144 graus de distância, auxiliando a ascensão de nossa Kundalini, também um facilitador para que a nossa Kundalini possa ser acionada. É óbvio que você também tem que estar em harmonia com o masculino e o feminino, porque este é o princípio da ativação da Kundalini. Mas, de qualquer forma, esse portal é um facilitador. Ele potencializa as nossas habilidades psíquicas. Caverna de Brahma, e saindo através de nossa coroa, ativando o sistema do chakra superior acima da cabeça. Ou mais correntemente, permitindo-nos viajar para a galáxia. Olha só que sensacional. Suistar, Estelar e Gateway. Espetacular. Então, a partir desse solstício, que nós estamos agora nos aproximando, dia 23, 24, abre um imenso portal. A partir de hoje, começa hoje, olha que maravilha, a abertura desse portal. E aí, através desse portal, nós teremos mais facilidade para projetar a nossa consciência no cosmos. Fantástico! A Nassim Harimein, naves extraterrestres estão utilizando o Sol como portal para outros pontos do universo. É exatamente isso. Nassim Harimein é um físico renomado, bastante conhecido, tem uma excelente reputação. Mostra uma filmagem da NASA de dois objetos que fazem uma curva acentuada e vão em direção ao Sol, até que atingem, causando uma ejeção solar enorme. Interessante, meus amigos, que o Nassim Harimein, ele constatou que quando essas imensas naves, no tamanho da Terra, tamanho de Júpiter, gigantescas, absurdamente gigantescas, colossais, entram e saem do Sol, o Sol emite muita massa coronal. Por isso, quando existe um maior número, maior trânsito dessas espaçonaves, existe também uma maior emissão de tempestades solares. Então aumenta as tempestades solares, assim como a emissão de massa coronal. Impressionante. E a gente sabe que o nosso sistema solar está sendo visitado por muitas naves. Naves da Confederação, da Federação Intergaláctica. Aliás, todos os seres positivos se fazem presentes no nosso sistema solar. Por isso que o máximo solar foi antecipado. A priori, ele tinha sido previsto para acontecer em 2025. E agora ele foi antecipado para o ano de 2024. Por quê? Por causa do trânsito das naves espaciais. Para a NASA, os objetos eram simplesmente cometas, ou mesmo falhas de vídeo. Falha de vídeo, é aquela desculpinha. Como sempre alegam. Mas para Nassim, eram naves espaciais do tamanho de planetas, os quais estavam utilizando o nosso astro-rei, o Sol, como um portal para outros pontos do universo. Fantástico. E aqui, meus amigos, constatação, resgatando informações de terça-feira para vocês, para a gente linkar os pontos de imensas naves registradas recentemente próximas ao Sol. É interessante que o Nassim Harimein, ele fala que as manchas solares são aqueles pontos pretos no Sol, na verdade são buracos de minhoca. É isso mesmo que você está ouvindo, buracos negros. E esses buracos negros se estabilizam, e quando eles se estabilizam, eles se tornam portais. Portais que ligam todas as estrelas do universo com o Sol central, e o Sol central de cada galáxia está conectado à fonte criadora. Realmente impressionante. Agora, se essas manchas pretas, presta atenção, meus amigos, são portais, essa última mancha preta que foi vista algumas semanas atrás, meus amigos, isso aqui é colossal. É um portal absurdo, que caberia aqui vários Júpiteres e Saturnos. Essa mancha aqui que vocês estão observando. Realmente incrível. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Muito bem, olha só. Olha o tamanho desse portal. Um portal colossal. Colossal, gigantesco, absurdo. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui. Manchas solares podem ser maiores que a Terra. Então uma manchinha dessa aqui é maior que o planeta Terra. Agora imagine esta anterior, essa aqui que eu mostrei, que surgiu recentemente. Dia 3/12. 3/12. Olha só o tamanho disso aqui. Um portal desse tamanho, a gente imagina que uma nave absurda, né? Porque dependendo do tamanho do portal, você pressupõe
que a nave que vai passar por ali é algo surreal, né? Surreal mesmo. Muito bem. Aqui. Vários vídeos do que parecem ser naves espaciais alienígenas indo em direção e eventualmente em direção ao Sol surgem ganharam notoriedade. Com base nisso, Hariman concluiu que as naves estão usando o Sol como uma espécie de portal estelar, ou portal conectando o nosso sistema solar com outros pontos em nossa galáxia, ou mesmo além dela, até mesmo mundos paralelos, outras dimensões. O pesquisador disse acreditar que os pontos negros, prestem atenção, quem está dizendo isso não é o Demis Viana, é um físico renomado, Nassim Hariman, que os pontos pretos, ou seja, as manchas solares, visíveis na superfície do Sol, são, na verdade, buracos negros de vários tamanhos. Sob certas condições, esses buracos negros formam vórtices, ou seja, portais, ou buracos de minhoca. Uma vez que essas passagens intergalácticas se abrem, pode levar semanas ou até mesmo meses para fechar. Eles são gerados e sustentados pela energia dos buracos negros, a radiação Hawking, que emana na região do horizonte de eventos. De acordo com Hariman, todo o planeta possui tal buraco negro. E uma vez que esse estado de equilíbrio é alcançado, os buracos negros se tornam estáveis o suficiente para viajarem pelo cosmos. É fantástico. Como os vulcões expelem magma do manto derretido do nosso planeta, eles podem ser usados para acessar o núcleo da Terra. Então, no núcleo da Terra também tem esta propriedade. Funciona da mesma maneira que as manchas solares. Também o núcleo da Terra seria uma espécie também de buraco de minhoca, um imenso portal. Por isso que são vistos, notoriamente, repetidamente, naves entrando e saindo do interior de vulcões. Então as naves entram nos vulcões e saem dos vulcões para utilizar o portal que fica no interior, no centro, no núcleo do nosso planeta. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O buraco negro encontra no âmago do nosso mundo que lhe dá a energia de que a vida precisa para florescer. Hariman acredita que essa é a razão pelo qual tantos OVNIs foram filmados mergulhando em vulcões. Objetos muito grandes são frequentemente visíveis perto do nosso Sol, o que é um mistério para os cientistas. O Egito Antigo era o lar do conceito neolítico do barco solar, simbolizado pelos deuses Ra e Horus. Para os egípcios, o Sol era um deus e um veículo, um portal, um meio de transporte. É exatamente isso, ou seja, os egípcios já sabiam disso, que o Sol era um imenso portal, uma forma de transporte. Divindades solares capazes de viajar entre as estrelas existem em todas as mitologias. Temos o deus Sol, Suna, na mitologia nórdica. Espetacular essa informação aqui, meus amigos. Realmente sensacional. Vamos lá agora, prestem atenção, que essa história aqui, meus amigos, é super inspiradora. Isso aqui vai mudar a vida de vocês. Vocês vão ver a realidade de uma forma que vocês nunca viram antes. Prestem atenção. Eu confesso para vocês, meus amigos, que quando eu ouvi essa história do David Dair, eu chorei muito. E eu não sou de chorar não, tá? Eu chorei demais. Eu tava sozinho aqui. É uma história de alento e de esperança. Vai renovar a energia de vocês. Vocês vão sair daqui revitalizados nessa noite. O pai de David Dair foi um mecânico de automóveis de sucesso, associado ao estabelecimento das corridas NASCAR. Lembra das corridas NASCAR? Bastante tradicional. Não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Bastante conhecido, até jogo de videogame da NASCAR. No início dos anos 50. Vou dar uma pausa aqui. A história do David Dair é tão rica que é muito difícil a gente resumir. É muito difícil, porque são muitas facetas diferentes. Para vocês entenderem, o pai do David Dair, ele só tinha até a 5ª série. Semi-analfabeto, não sabia nem falar. Só que ele era um gênio da mecânica. E ele tinha uma pequena oficina mecânica, e certa feita, um piloto da NASCAR, né, profissional, ele precisava consertar o carburador do carro muito rapidamente. E todos diziam que ia levar 2 dias, 3 dias para ficar pronto. E o pai do David Dair ouviu a conversa e falou: olha, eu sou mecânico. Se você quiser, eu faço isso em 1 hora para você. Falei, você tá brincando? Faço em 1 hora. Eu garanto que em 1 hora, né, isso vai ficar pronto. Eu vou consertar o carburador do seu carro. Seu carburador, eu vou montar todinho o carburador do seu carro de corrida, da NASCAR, nos anos 50. Meus amigos, o pai do David Dair fez em 40 minutos. E ficou perfeito. O piloto ficou tão emocionado, ficou tão surpreendido com aquilo, com a habilidade dele, falou, olha, é o seguinte, larga essa oficina, acaba com isso daqui, vai comigo, vamos lá, pra Flórida, né? Você vai ser o meu mecânico particular. E ele foi contratado, daí o David Dair teve que se mudar por causa disso. E o mais incrível, meus amigos, quem era o ajudante do pai do David Dair? O próprio David Dair. Com 12 anos de idade, ele montava e desmontava motores de carro de corrida. E ele era um gênio. Ele desenvolveu um motor que na época era totalmente inovador.
um designer incrível. E queriam dar o prêmio para ele, mas sabiam que não podia, porque daí ele ia cair na lei, porque ele tinha só 12 anos, não podia trabalhar. Estão entendendo, meus amigos? Aí deram o prêmio pro pai dele, mas na verdade quem fez foi o David Adair. O David Adair, quando ele tinha 7 aninhos de idade, um pequenino, uma criança, ele frequentava a biblioteca nessa ocasião, quando ele trabalhava de mecânico. Então vejam só, ele trabalhava de mecânico, auxiliar do pai dele, da NASCAR, nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ele tinha que estudar. Então ele ia para a escola, só que ele gostava de ir para a biblioteca. E na biblioteca ele estudava física avançada, com 7 anos. E com 7 anos ele já tinha lido todos os livros da biblioteca. E a bibliotecária ficava vendo, todo dia ele chegava lá, isso chamou a atenção dela. Falou, que um menino de 7 anos quer saber de física avançada? Isso é absurdo. Isso não faz sentido. Eu falei, não é possível que ele tá lendo isso daqui, tá entendendo. Ela chegou para ele, menino, vem aqui. Você tá lendo todos esses livros? Por um acaso você está entendendo o que você está lendo? Falou, eu sei tudo, pode perguntar o que você quiser. Ela pegou um livro, página 90. Isso aqui fala sobre a singularidade do buraco negro. E todo, na hora, falou, como é que pode um negócio desse? A mulher ficou assim, boca aberta, isso é inacreditável. O moleque é um gênio. Falou, viu, se você quiser, eu arrumo o livro que você quiser. Eu vou chamar, eu tenho essa biblioteca, tem contato com outras bibliotecas dos Estados Unidos, e a gente vai arrumar o livro que você quiser. Que livro que você quer, David Adair? E o David Adair mandou uma lista de livros. E ela conseguiu todos para ele. E o David Adair deu todos os livros. Com 7 anos de idade. Inacreditável, né? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Ele estava sendo preparado por inteligências superiores. Adair tinha talento para desenvolver design e soluções inovadoras para os motores em que seu pai trabalhava. Então ele foi além do talento do seu pai. Por isso, meus amigos, que os seres extraterrestres, como o Conselho dos 5, hoje o Conselho dos 7, eles preparam as pessoas que vão entrar em contato de geração pós-geração. Vão preparando a genética até o ponto que aquela pessoa em específico tem condições de ter o contato. E foi exatamente isso que aconteceu com David Adair. Por ser menor de idade, Adair não foi autorizado a ser compensado financeiramente. Então não podia receber por seu trabalho. Ia cair na lei, né? Trabalho infantil, vocês sabem muito bem. Inovador do motor de carros. Mas em vez disso, solicitou e teve acesso às oficinas NASCAR, bem equipadas. Olha, chegaram para ele, David Adair, infelizmente a gente não vai poder compensar você financeiramente. O que você gostaria? Sabe o que ele pediu? Olha, eu quero ter acesso a toda a tecnologia de vocês. É isso que eu quero. E falou, tudo bem, você vai ter acesso. Bem equipados, onde motores de alta potência foram construídos. Impressionante. Assim, Adair começou a construir motores. Meus amigos, só que é artigo de jornal. Tá? Comprova, tudo isso foi verdade. Com várias testemunhas. Assim, o próprio general LeMay comprova a veracidade desse fato. Assim, Adair começou a construir motores para modelos de foguetes que estavam projetando. Adair ganhou vários prêmios científicos por seus foguetes. A partir disso, meus amigos, quando ele começou a ter acesso à oficina da NASCAR com alta tecnologia, ele começou a construir foguetes. Exatamente isso. Com 12 anos de idade, ele virou projetista de foguete. E na sua casa, ele lançava foguete. Geralmente, crianças de 12 anos, 10 anos de idade, vão empinar pipa. Né? Ele não. Ele produzia os seus próprios foguetes. E alguns eram teleguiados, com controle remoto, produzidos por David Adair. Isso é inacreditável, meus amigos. Ele era, de fato, ele é um gênio. Ele assim começou a construir modelos de foguetes que estavam projetando. Adair ganhou vários prêmios científicos por seus foguetes, que foram publicados em jornais locais. Tá o artigo aqui para vocês, meus amigos. Tá? Aqui. Recorte de jornal. Por jornais locais e regionais em Ohio. Isso levou a se encontrar com o físico Steve Hawking, um dos maiores físicos da época. Chamou a atenção dos maiores físicos da época. E mais importante, com um general de 4 estrelas, Curtis LeMay, que havia se aposentado recentemente como chefe do Estado-Maior da Força Aérea em 1961, 1965. Isso aqui, meus amigos, é para vocês entenderem como as pessoas, como as consciências superiores trabalham nos bastidores para alcançar os seus objetivos. Isso é inacreditável. É uma história, é a maior história, no meu parecer, de todos os tempos. Vamos continuar. LeMay conheceu a mãe de Adair, que trabalhava como enfermeira. A mãe do David Adair era enfermeira, trabalhava no hospital. E o pai mecânico, da NASCAR. No Mount Vernon, Memorial Hospital de Ohio, onde o pai de LeMay estava sendo tratado. E acabou desencarnando, em setembro de 1966. O general LeMay ficou tão impressionado com os motores de foguetes de contenção, de fusão eletromagnética. Olha só, foguete de contenção de fusão eletromagnética, que é o princípio do loop infinito. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Que o David Adair projetou. Que solicitou a Força Aérea técnica para ajudar Adair na construção de um modelo de 10 pés
3 metros de altura aproximadamente, que ele chamou, David Adair batizou, de Pitole, o qual seria testado em voo. O foguete ganhou o prêmio da Força Aérea em 1971 e foi testado com sucesso em voo para a Área 51. E está aqui uma foto representando a Pitole, foguete do David Adair, que funcionava com fusão, com contenção de fusão eletromagnética. Espetacular. Meus amigos, só para vocês entenderem, quando o David Adair construiu o Pitole, deixa eu voltar aqui a espaçonave para vocês prestarem atenção nesse detalhe. Quando ele construiu o Pitole, ele teve vários sonhos estranhos, onde uma mulher se apresentava para ele, uma mulher lindíssima, lindíssima, se apresentava para o David Adair, e ele tinha sonhos, aonde ela dava projetos para ele, projetos para a construção da Pitole, desse foguete. Então, o sonho que ele tinha, ele acordava de manhã, ele anotava tudo o que ele sabia. Anotava tudo no papel. No outro dia, o sonho continuava, exatamente onde tinha parado. E ele continuava com as anotações. Por isso que é muito importante, quando você tiver sonhos, você anotar os seus sonhos. Assim como o David Adair fazia. E com o tempo, aqueles sonhos, aquelas partes fragmentadas, começaram a criar corpo, estrutura. E ele conseguiu interpretar tudo. Então vejam, meus amigos, quando ele tinha 7 aninhos de idade, quando ele ia na biblioteca, todo aquele conhecimento deu bagagem para que o David Adair pudesse entender as instruções que aquela mulher, olha, presta atenção, aquela mulher se apresentava em seus sonhos, com o projeto da Pitole. Olha que incrível. Por isso ele conseguiu construir a Pitole, que era um foguete revolucionário do loop infinito, energia do ponto zero, que também poderia propiciar energia livre. Ok? Muito bem. Vamos retornar aos slides. E David Adair, com 17 anos de idade, ele foi convocado para trabalhar na Área 51, com 17 anos de idade. O teste do Pitole foi tão perfeito, meus amigos, mas tão perfeito, tão incrível, um sucesso total, que o Arthur Rudolph, tá a história aqui do miniante para vocês, da Operação Paperclip, ele era um dos alemães, do bigodinho, que foram transferidos para a NASA, como um dos diretores da NASA, da Área 51, na Operação Paperclip, em 1958, onde a NASA foi feita em 1957, e a NASA foi inaugurada no ano de 1958. Tá aqui a foto do miliante para vocês. O Arthur Rudolph, né? Amigo do bigodinho, obviamente, né? Que foi integrado aos Estados Unidos, assim como mais de 5 mil oficiais da SS. O teste da Pitole foi tão perfeito que Arthur Rudolph ficou com inveja que um menino de 17 anos pudesse superar os maiores engenheiros de propulsão na época. Ele nunca fez faculdade. Ele simplesmente deixou no chinelo, boca aberta, os maiores PhDs que existiam na época. Os maiores engenheiros de propulsão. Aliás, o David Adair foi responsável pela propulsão de vários jatos F-4, F-15 dos Estados Unidos na atualidade. Na realidade, meus amigos, eles não queriam trabalhar com o David Adair. Insinuaram que queriam seus projetos, porque o Arthur Rudolph ficou com dor de cotovelo dele. Estava em sua casa. Ele queria o quê? As anotações. Lembra que ele fazia anotações através dos sonhos? Eles queriam essas anotações. Essa aqui é a foto do pai, do David Adair. Muito bem. É na casa dele. Aqui os foguetes, todos esses foguetes foram feitos pelo David Adair. David alegou que não tinha nada. Não, mas eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma anotação. Enquanto isso, ele ligou pro seu pai. Pai, está em casa? Falou, tô. Destrói tudo. Acaba com tudo, porque eles achavam que ele era um garoto ingênuo. Subestimaram o garoto, mas o garoto era inteligente. Muito inteligente porque ele estava sendo assessorado por inteligências superiores. Há uma intuição, ele veio uma intuição nele muito forte, ele teve uma intuição muito forte dizendo para ele, na cabeça dele, David, telefona pro seu pai, essas pessoas são más, destrói tudo, tudo, manda seu pai queimar tudo. E pediu que seu pai destruísse tudo, até o último rabisco. Uma hora depois, os carros pretos das agências de inteligência estavam em sua casa, vasculhando tudo, mas somente acharam um homem bêbado, fumando cachimbo, porque o pai David Adair, ele tinha esse hábito, sentado ao lado de uma fogueira. O pai David Adair simplesmente acabou com tudo. Eu acho que ele ficou um pouco nervoso, né? E ele tinha o costume de beber, isso era muito comum, né? Principalmente nos anos 50 e 60, acho que ele tomou um pouco mais do que devia. Muito bem. Aqui. David Adair estava à altura, tinha a intuição de que Arthur Rudolph queria usar seu experimento para atacar o quê? Os soviéticos. Alguma coisa falou para ele, destrói tudo, porque eles vão usar essa tecnologia para tentar começar a 3G. Você tem que impedir. Aliás, meus amigos, depois que ele desenvolveu o Pitole, ele teve que sabotar o Pitole, que já tinha sido construído por ele na Área 51. Só que isso aí é uma outra história. Nesse momento, David percebeu que eles tinham várias tecnologias únicas, que eles não compartilhavam com ninguém. Ele falou, isso está errado, vocês têm tecnologias inovadoras, e nós aqui, na Idade da Pedra, como carros que pareciam de golfe, super rápidos, e não pareciam ter sistema de combustão.
Luzes que iluminavam tudo, sem sombra. Tecnologia holográfica de camuflagem, para não serem vistos à noite. Então, para eles não serem localizados à noite, tinha uma tecnologia de camuflagem que simplesmente iludiava qualquer um. De camuflagem. Tudo isso próximo ao Lago Brown, um lago seco em Nevada, que fica ao lado da S4. David foi levado por oficiais como Arthur Rudolph a um local e o piso começou a baixar como um elevador. Era uma plataforma de acesso ao subterrâneo. Então imagine que o piso estava em cima de um piso enorme e o piso começou a baixar. David não viu cabos e nem motor movendo a plataforma, a antigravidade, que poderia aguentar centenas de toneladas. Eles desceram a 60 metros de profundidade até chegarem em um corredor branco muito iluminado, onde não existia sombra e não se podia ver lâmpadas ou qualquer sistema de iluminação. A luz simplesmente vinha do nada. Não tinha qualquer lâmpada. Ele tentava localizar, não tinha. E a iluminação era tão perfeita que não produzia sombras, meus amigos. Veja que tem o Lago Brown, o lago, desculpem, deixa eu ver se é isso mesmo. É o Lago Brown, isso mesmo. A S4 e a S2. Isso foi próximo ao Lago Brown na S4. Muito bem. Aliás, essas bases foram identificadas pelo próprio Bob Lazar, denunciante. Então eles desceram 60 metros e ele viu esse corredor enorme, uma iluminação perfeita, onde não produzia qualquer tipo de sombra. Desceram ainda mais 400 metros, onde David viu homens trabalhando com OVNIs, como na forma de chapéu mexicano. Sabe aquele OVNI típico que se assemelha, que aparenta um chapéu mexicano. E alguns esféricos também. Todos usavam máscara, que David acredita que era para proteção. Usavam uma espécie de máscara para proteção. Então chegaram ao local onde havia uma nave incomum, que parecia viva. Uma nave viva, orgânica, a qual possuía um motor de contenção de fusão eletromagnética mais sofisticado do que o seu. David percebeu que o motor na nave viva era semelhante, preste atenção nesse detalhe, ao que tinha desenvolvido, mas muito mais potente, muito mais sofisticado do que o dele, obedecendo os mesmos princípios. Seria o Ptolen 3.0, de última geração. Ele é um modelo mais antigo. Tanto é que o David, na entrevista, ele fala que o que ele fez, a Ptolen, parecia um carro velho próximo de uma Ferrari. É tamanho a diferença tecnológica, mas obedecia os mesmos princípios. Olha que interessante. O dele parecia muito obsoleto, comparado ao motor de fusão, de contenção de fusão eletromagnética dessa nave. E por que eles levaram o David lá? Porque eles pensaram o seguinte, olha, os princípios científicos de propulsão do Ptolen, desse foguete que esse rapaz desenvolveu, é muito parecido com dessa nave aqui. Vamos levar esse garoto até a nave. Alguma conexão eles têm. Porque a possibilidade de ser uma coincidência é praticamente nula. Entenderam, meus amigos? Foi isso que eles pensaram. E tem lógica, obviamente. O Dolph incentivou o David a tentar interagir. Olha, o Dolph, David, tenta interagir com essa nave aí. Porque, olha, ela não deixa ninguém chegar perto dela. Ninguém. O Dolph incentivou o David a interagir e tentar entender aquela coisa. E David, com 17 anos, disse, 17 anos, não sabia o que fazer. Ele simplesmente disse, olá, tudo bem? Para a nave. Olá, tudo bem? Ele viu sua sombra na nave, o que não tinha visto antes. Então isso chamou a atenção do David. Olha, eu consigo ver a minha sombra, o meu reflexo na nave. Pois naquele local não havia sombras. Como eu havia dito, a iluminação era tão perfeita que não tinha sombras. A nave tinha 22 metros de comprimento e ele identificou o calor do corpo de David. Na hora, ela identificou o calor de David, o calor do corpo dele, quando ele a tocou. As coisas ficaram estranhas. A partir do momento que o David Adair tocou na nave, as coisas de fato ficaram bem estranhas, de verdade. E ele percebeu que a nave não tinha parafusos, costuras ou repartições. Era uma peça só, como uma berinjela. Então, geralmente, as naves, existem porcas, parafusos, essa não. Era uma peça única, como se fosse uma berinjela. Quando ele se colocava a mão na nave, era como se tocasse uma baleia, era vivo. Era a mesma sensação de tocar no cetáceo, numa baleia. Impressionante. A nave parecia gostar de ser trocada por David. Olha só que interessante, ela gostava, por causa da frequência. Pois emitia uma luz azul. David perguntou se podia subir na nave. Viu, eu posso subir na nave? O Rodolfo permitiu. Os oficiais não queriam, falaram, deixa o garoto subir na nave. Parece que ele está tendo alguma evolução. Está tendo algum efeito. A nave está tendo algum progresso nisso. A nave tinha um exoesqueleto com vértebras acima, como vocês podem perceber. Meus amigos, a nave tem um exoesqueleto com vértebras. Aqui, olha, várias vértebras, um exoesqueleto. Isso aqui é uma reconstituição, tá? Uma representação da nave. Muito bem, segundo a descrição do David Adair. A nave parecia gostar de ser tocada, emitiu uma luz azul, isso que a gente já falou, e ele subiu na nave, que tinha o quê? Exoesqueleto com vértebras em cima, e havia um local onde parecia que um arpão tinha perfurado a nave, um buraco. Dá para vocês perceberem aqui, um buraco.
como se fosse um buraco de tiro, como se fosse um arpão tivesse atingido a nave. David entrou na nave por esse buraco, que parecia gordura explodida. Ele mesmo descreve assim, se assemelhava a gordura explodida. Então ele percebeu que a nave orgânica e sua tripulação navegavam pelo espaço em perfeita união simbiótica, como se fosse a extensão do outro. Espetacular. E quando ele entrou lá dentro, meus amigos, aí as coisas realmente ficaram incríveis. Se uma nave atingida, todas sentem o seu sofrimento. Então elas compartilham o quê? A sua consciência. A consciência é compartilhada. Elas são empatas intuitivas. Elas compartilham as suas consciências com as outras naves e a tripulação. Então, se acontecer alguma coisa com uma nave, todas as outras ficam sabendo. Se uma está sofrendo, se uma está com tristeza, todas sabem. Então, uma cuida da outra. Fantástico. David viu uma cadeira dentro da nave e um painel para colocar os dedos abertos. E por intuição, parecido com o do comandante Spock, mas um pouco diferente. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como que era. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a espaçonave. O do comandante era assim. Tá? 2 dedos juntinhos e aqui aberto. Tá? Era assim que tinha que colocar. Do comandante Spock já é diferente, né? Daí tem que fazer assim. Tá ok? Um pouco diferente. Muito bem. Vamos retornar. Espetacular. Aqui. David viu uma cadeira dentro da nave e um painel para colocar os dedos abertos. Por intuição, ele colocou a mão dele, encaixou perfeitamente. Parece que foi feito para ele. Com uma saudação semelhante do comandante Spock de Star Trek. E os dedos dele ficaram presos ao painel. Ele colocou a mão, as mãos dele, os dedos, ficaram presos ao painel. Ficou tudo preso. E ele tomou um susto muito grande. E uma voz feminina já estava em pânico, porque prendeu a mão do menino. Com 17 anos de idade, meus amigos. Prendeu a mão do menino. E uma voz feminina apareceu, semelhante à voz da atriz Lauren Bacall, que tem uma voz bastante sedutora. A atriz Lauren Bacall, que já é falecida. Parecida, tá? Não é a mesma voz, mas semelhante. Ele usou como referência. David escutou, e a voz feminina falou: fique calmo, meu amigo, fique calmo. Eu estava esperando por você. Maravilha, que coisa incrível. David perguntou qual era o seu nome, e ela respondeu: eu sou Pitole. Ela era Pitole. Por isso que ele batizou o foguete de Pitole, porque ela deu as instruções. Porque o coração da nave, o motor da nave, que é orgânica, é feito com os mesmos princípios científicos. Sensacional. Eu sou Pitole. Eu estava em seus sonhos, David Daí. Era eu. Lembra daquela mulher que estava nos seus sonhos? Todas as noites que eu dava as instruções para você construir a nave, o foguete? Era eu. Era eu o tempo todo. Eu estudava com você na biblioteca. Lembra quando você estava na biblioteca? Eu estava estudando com você, eu estava ensinando você, David Adair. Eu te ajudei em todos os projetos. Eu brincava com você, porque o David Adair, quando era pequeno, tinha uma menina que era amiga imaginária dele. E era exatamente essa consciência dessa nave. Era a nave orgânica. Porque se a nave orgânica aparecesse como uma nave orgânica, ele não ia entender. Então ela aparecia como uma mulher. Porque era a forma. Porque, imagine, uma criança não ia compreender isso. Ele não conseguiria mensurar, não conseguiria assimilar essa informação. Então ela apareceu de uma forma que ele conseguisse compreender, que ele conseguisse exprimir. Eu brincava com você quando você era criança. Eu estou com você desde o dia que você nasceu. Emocionante. Eu estava esperando por você. Eu fiz com que eles te trouxessem até mim. Então, ela manipulou todos esses eventos, meus amigos, para que o David Adair pudesse chegar até ela. Incrível. Eu estou conectado a você. Agora fique calmo, relaxa. Você vai sentir um leve formigamento nas mãos, que vai até a cabeça e vai ser levemente desconfortável, disse a Pitole, com a voz parecida, né, similar à da atriz Lauren Bacall. David disse: quando a minha mãe me levava ao médico e dizia que seria desconfortável, era um garoto, meus amigos, era desconfortável, era porque iria doer pra caramba. A Pitole riu muito de David quando ele disse isso. Você está falando que vai ser desconfortável, é porque vai doer muito. E a Pitole riu muito de David. Depois disso, David sentiu uma dor na artéria do pescoço. Aqui, meus amigos. Tá? Essa aqui é a foto do David na atualidade. Na artéria do pescoço. E começou a ver várias imagens em sua mente, como se fosse um download. Várias imagens de naves, informações, tudo na cabeça dele. E o cérebro dele parecia que ia fritar nesse momento. David pediu para que aquilo parasse. Falou: Pitole, para com isso que eu não aguento mais. Pois estava queimando o seu cérebro. Pitole explicou que estava tudo bem e que David havia aguentado mais do que ela imaginava. Depois disso, seus dedos soltaram. Aí soltaram os dedos do David. E o David perguntou a Pitole: tudo bem, e o que a gente vai fazer agora? Pitole disse que eles iriam embora dali. Calma. Como assim nós vamos embora daqui? Como assim nós vamos embora? David retrucou. Questionou o David. A Pitole respondeu:
Você, David, é meu barco salva-vidas. Vamos embora daqui. Meus amigos, a consciência da nave orgânica passou para o David Adair. E o David Adair estava compartilhando essa consciência desde então. David quis saber como ela havia chegado à Terra. Começou a fazer perguntas. Então ela explicou. Eu cheguei aqui há milhões de anos atrás. Fui ferida numa guerra ancestral entre o bem e o mal. Eu vivo entre as galáxias. Então, essas naves orgânicas vivem entre as galáxias, entre uma galáxia e outra. Hoje está provado, meus amigos, que entre as galáxias, porque naquele tempo isso aqui era simplesmente algo que era inaceitável cientificamente. Hoje está comprovado, através do telescópio James Webb, isso aconteceu em 1971, você tem que levar em conta, detectou esses sistemas entre galáxias. Então hoje está provado que entre as galáxias existem sistemas solares, várias estrelas e planetas. Elas nascem no espaço profundo e têm 13,5 bilhões de anos de idade. David falou, quantos anos você tem? Ele falou, 13, 14 anos. Então é só uma adolescente? Não, eu tenho 13 bilhões. Quase 13, entre 13 e 14 bilhões de anos. Ptolemy completou. Somos os primeiros seres criados pela fonte criadora. Viemos antes de tudo. Depois que fui ferida e me dirigi à galáxia mais próxima, encontrei seu planeta. Porque o nosso planeta, a Terra, nosso sistema solar, fica na borda da galáxia. Ou seja, você fica à borda da galáxia, fica entre as galáxias, entre o espaço profundo, que fica na borda da galáxia. Quando desci aqui, era um oceano, e agora é a bacia de Nevada. Então, há milhões de anos atrás, ali era um imenso oceano, isso é comprovado. O oceano secou e se tornou o quê? A bacia de Nevada. E ali ela foi recuperada e trazida até a área 51. Vamos linkar aqui com a informação da Helena. Helena fala sobre uma certa área na atmosfera de Saturno, onde todos os tipos de ruínas antigas de cidades estavam penduradas no céu, em que disse a ela que estes eram os restos de uma civilização que estava no sistema solar muito antes dos semeadores chegarem, e que nem os Anunnakis e nem a Confederação Intergaláctica tem qualquer ideia de quem eles eram. Meus amigos, se esses seres têm entre 13 e 14 bilhões de anos, eles são anteriores aos Anunnakis, eles são anteriores à Federação Galáctica de Mundos e à Confederação. Então é muito provável que essas ruínas sejam desses seres, dessa categoria de seres. Tony Ceres Gates, presta atenção. O testemunho final sobre esses seres antigos desconhecidos foi dado por Tony Rodrigues. Ele diz que durante seu tempo no planeta Ceres, localizado no cinturão de asteroides, ele viveu enormes portais com cerca de 700 metros de largura e cerca de 350 metros de altura. Tony Rodrigues foi informado de que essas enormes paredes de pedra tinham milhões de anos e ainda funcionavam e eram usadas como portas de câmara de ar. Interessante, onde naves entram e saem. Câmaras de ar. Rebecca Rose também fala dessa civilização desconhecida, que seriam os primeiros construtores. Rebecca Rose também acrescenta que acredita que não foram os Mantes que criaram aquele lugar, mas alguma raça mais antiga, que pode ter milhões de anos. Ela os chama de arquitetos antigos. Ouça, não apenas ela, mas também a opinião da Helena sobre a existência de uma raça desconhecida. E Tony Rodrigues. Muito bem. Então é uma possibilidade. Esses seres são muito antigos. Segundo eles mesmos, são os primeiros seres criados pela fonte criadora. Recapitulando, os Pautal, que são a raça mais poderosa dos semeadores, das 24 raças do Conselho Intergaláctico, vieram para o Sistema Solar e criaram essas bases para sustentar a vida, para que o ser humano pudesse existir. Antes dos Pautal vieram outras raças desconhecidas, provavelmente de outras dimensões no início do Sistema Solar. Se o Sicár segundo Arx escolher eram raças mais poderosas, a qual evoluíram antes das demais raças avançadas do Sistema Solar, e sabendo que eles são uma raça imperialista e predadora, quem os impediu de ter o domínio total de nossa galáxia? Esta é uma ótima pergunta. Quem conteve o domínio dos Sicars? Porque os Sicars são anteriores a todas essas raças, segundo o próprio. Muito provavelmente, a raça da Ptolemy. Continuando. David perguntou, o que aconteceu com a tripulação de Ptolemy? E a tripulação, o que aconteceu com eles? A Ptolemy respondeu que eles foram descartados com a explosão. Lembrando que a tripulação é parte da própria nave, como uma extensão. Então, devido às circunstâncias, como ela foi ferida, numa guerra ancestral entre o bem e o mal, ela teve que ejetar os seus tripulantes para tentar sobreviver. Agora eu me pergunto, meus amigos, será que esse tripulante, quando estava próximo da Terra, não ficou preso ao ciclo reencarnatório da Terra e era o próprio David Adair? Impressionante. Porque esses seres, a fêmea é nave e os tripulantes são o que seria o macho ou o homem. E a forma deles se relacionarem é através do contato, das mãos. São seres totalmente diferentes do que nós podemos imaginar, conceber. Está muito além da nossa imaginação. Quando David fez um exame de tomografia, presta atenção, meus amigos. Quando David fez um exame de tomografia computadorizada, onde seu corpo foi escaneado pelo Emery Smith, constatou que ele tinha outro ser com ele e que era uma mulher. É isso mesmo que vocês estão ouvindo.
Ptolemy contou a David que ela é uma princesa e sua mãe é a rainha de seu povo. Contou também que eles estão vindo para a Terra. Olha só, prestem atenção, que eles estão vindo para a Terra. Ela é uma princesa. Ele falou, tem uma extraterrestre dentro de mim e ainda por cima ela é uma princesa. Falou, isto é demais. Que eles estão vindo para a Terra. Meus amigos, a Ptolemy pediu para o David esconder essa informação até o momento certo. E o momento certo é agora. Guarda essa informação para os últimos dias. Quando eu estiver próximo, quando a minha família estiver próxima de retornar para o seu planeta. Por isso que o David chamou às pressas o Michael Salla para prestar essa entrevista. David explica que esses seres são como Transformers. Para você entender eles, é como se fossem os Transformers. Uma fusão de máquina e matéria orgânica viva. As naves estão vindo para a Terra para resgatar a princesa Ptolemy e promover um grande evento que ela não especifica o que é. Olha só, meus amigos. Aliás, na próxima segunda-feira vai ter continuação dessa atualização. Ptolemy disse, não somos conquistados. Olha só. E o David disse que ela tem um ótimo senso de humor. Eles brincam muito um com o outro. E o David falou, a sua família está voltando para cá, vocês vão vir conquistar a Terra? Brincou com ela. A Ptolemy respondeu, não somos conquistadores de mundos, David. Mas se fôssemos, tiraríamos o seu da miséria. Falaram isso, mas tiraríamos o seu mundo da miséria. Uma armada está vindo para a Terra. Será um pouco desconfortável no começo. Falou isso. Uma armada nossa está vindo para a Terra. Será um pouco desconfortável no começo. A gente linka essa informação exatamente quando ele colocou os dedos na nave. Vai ser um pouco desconfortável para o seu mundo, mas tudo vai acabar bem. David sofreu 4 ataques cardíacos. Meus amigos, 4 ataques cardíacos. Tá um médico aqui com laudo. Tá? 4. Isso foi 3 semanas atrás. Tá? Aproximadamente um mês. Porque desde o tempo da entrevista dá mais ou menos um mês. Em 4 dias. E continua vivo. Os médicos explicam que ele já deveria ter desencarnado. Ele teve morte, meus amigos, cerebral por 1 minuto. E não teve qualquer tipo de sequela. Nenhuma sequela. Nenhuma lesão no coração. Quando ele foi levado para o hospital, ele perdeu todo o sangue do corpo, porque ele vomitou sangue para tudo que é lado e teve que colocar 2 galões de sangue no seu corpo. Mas ele sempre volta sem nenhuma lesão no cérebro e no coração. Os médicos não sabem explicar isso, porque ele está completamente curado. Completamente curado. Quando David estava quase desencarnando, já no outro mundo, Ptolemy dizia, você não pode morrer agora. Não é a hora de você partir. Você, meu barco, salva vidas. Meus amigos, tudo indica que David não vai desencarnar. Ele vai ter que ficar vivo para ver o retorno da Ptolemy e da sua frota de naves, da armada de naves que está vindo para a Terra. A gente sabe que os semeadores já estão aqui, as 24 raças, a Federação Galáctica, o Conselho dos 9. Por certo, esses são os últimos seres benevolentes que vão se fazer presentes aqui no nosso planeta. Estão chegando aqui para um grande evento. Impressionante. Os médicos disseram que seu coração bate diferente. Meus amigos, quando fizeram os exames, os médicos, é laudo médico, os médicos disseram que seu coração bate diferente. Como um eco, David falou, é como um eco, porque são 2 batidas de coração, a dele e da Ptolemy. Talvez por isso o David nunca casou. Nunca casou. Porque ele já tem, uma certa maneira, uma esposa dentro dele mesmo, que é a Ptolemy. Incrível. Quando o David serviu no conflito do Vietnã, sofreu muito, ele sofreu poucas e boas na sua vida. No conflito do Vietnã, meus amigos. Ele foi preso pelos vietnamitas. Tiraram todas as suas unhas dos pés. Imagine vocês, todas as unhas dos pés. Deve ter doído muito. E jogaram no poço de fezes, de porco. Para que ele desencarnasse por infecção. Quer dizer, uma desencarne horrível. David conseguiu escapar. Ele não sabe como ele conseguiu escapar. E correr como uma flecha. Mesmo sem as unhas dos pés. Ele correu como uma flecha, muito rápido, em direção à selva. Sendo perseguido por 2 homens com K-47 em mãos, em punho. David tropeçou, presta atenção, David tropeçou, caiu deslizando na grama e deu de cara com um tigre. Agora ele falou, agora me lasquei. Com um tigre, é isso aqui. É belga, gigante. Na cara dele. O tigre apontou as orelhas para David Adair, como se estivesse recebendo uma mensagem. Como se recebesse uma mensagem. Olhou para a mata, onde estavam os 2 vietnamitas perseguindo David. Depois disso, David só ouviu, segundo ele, os ossos sendo mastigados pelo tigre. Ele foi salvo. Realmente uma grande história, emocionante, essa história do David Adair, que é um gênio. O próprio David Adair, eu vi uma entrevista dele falando sobre a energia do loop infinito, ele chorou amargamente porque ele dizia, eu sei produzir energia livre, eles me impedem. Pelos meios, o sistema não deixa que isso chegue até vocês. Todas essas tecnologias. Chorando copiosamente. Então, uma pessoa super sensível, super simpática, super amorosa, né? Uma pessoa super amorosa, assim. E a relação dele com a Ptolemy é simplesmente inacreditável.
Meus amigos, estamos próximos realmente de um grande evento. Como eu havia dito para vocês, por certo, essa armada de naves será a cereja do bolo das revelações. Tem muitas pessoas, deixa eu retornar à espaçonave, que ficam dizendo assim, mas a lei Schumann foi diluída, ela foi dissolvida, agora se tornou apenas um mero catálogo de OVNIs. Aliás, essa lei diluída foi sancionada pelo presidente Bidet. Bidet, né? Presidente não, Bidet. Pelo Bidet, foi aprovada. Meus amigos, nós não precisamos de uma lei para autorizar a divulgação dos OVNIs. Nós não precisamos do Congresso dos Estados Unidos. Nós não precisamos da audiência. Nós não necessitamos do depoimento do David Grush e nem dos denunciantes. Não precisamos de nada disso. Tudo isso é utilizado para chamar a atenção das pessoas, para preparar o nível de consciência. Por que a pauta OVNI hoje está em evidência? Para chamar a atenção das pessoas. Os extraterrestres são bem claros, meus amigos. Nós não precisamos dos seres humanos, nós não precisamos das suas instituições e organizações. Nós precisamos conscientizar a humanidade. Por isso que o fenômeno OVNI está em pauta, para preparar, condicionar as mentes. Porque se os extraterrestres sentirem que a humanidade tem condições de assimilar todas essas informações e essas transformações, o mínimo de condições, eles irão se apresentar. E a divulgação acontece. Estão entendendo, meus amigos? Então, o que determina a revelação e a divulgação é a consciência humana. Não é as instituições, não são as organizações. Mas elas cumprem o papel? Cumprem o papel, sim, de chamar a atenção. De fazer uma propaganda, um marketing para essa questão. É para que as pessoas comecem a considerar a hipótese extraterrestre. Então, esta é a função das instituições e dos denunciantes. Muito bem. Agora eu vou tomar uma minha aguinha e a gente vai falar um pouquinho agora sobre atualização de geopolítica. Benjamin Fulford, 18/12/2023. Alguém pode dizer assim, mas a data está errada. Não, está certa, porque a atualização do Benjamin Fulford sempre é apresentada às segundas-feiras. A última segunda-feira foi dia 18. Ok? Muito bem. O jogo já está quase acabando. A chamada Ordem Mundial, baseada em regras, falhou. Ordem Mundial baseada em regras. Então, a primeira ordem surgiu antes da Segunda Batalha Mundial. Depois da Segunda Batalha Mundial, nós tivemos outra ordem de regras. E depois da queda do Muro de Berlim, da queda da União Soviética, tivemos também uma nova ordem de regras. Nova ordem de regras econômicas e institucionais para o mundo inteiro. Todas essas normas, que são ditames das organizações supranacionais, quem faz essas regras? Quem cria essas normas? Essa cartilha, onde o mundo inteiro tem que seguir sem questionar. São os senhores do mundo, exatamente esses, os financistas. E este mundo de regras, de ordem mundial de regras, simplesmente faliu. Acabou. E esta não é a minha opinião. Prestem atenção. Ordem internacional, baseado em regras, está se desintegrando silenciosamente. E teve um artigo, meus amigos, aqui tentando depreciar o Putin. Putin rejeita a ordem global baseada em regras, torna o mundo mais perigoso. Tentando denegrir a imagem do Putin, depreciar o Putin de forma pejorativa. Mas nós entendemos as entrelinhas o que eles estão se referindo. Prestem bastante atenção. A ordem que Putin recentemente difamou, diz que essa aqui não presta, que vai destruir a humanidade, que é uma opressão, refere-se ao conjunto de instituições e normas internacionais. Conjunto de instituições e normas internacionais. Ditames supranacionais, de instituições supranacionais, exatamente. Ali fica em sede na Europa, da ONU, que foram desenvolvidos ao rescaldo da batalha para evitar novos conflitos globais, o que eles estão alegando. Essa é a narrativa. A história da ordem pode ser dividida em duas fases, antes e depois da queda da União Soviética em 1991. Mas o lugar da Rússia nesse sistema internacional é complicado, porque se desenvolveu em parte para se opor ao comunismo e à expansão da União Soviética. Muito bem. O urso está agora fora da ordem. Simplesmente saiu dessa ordem de regras. Entendeu? E como resultado, o Putin corre risco de perder a sua realização. Para contrariar isto, Putin procura livrar-se da ordem e criar uma nova narrativa com ele próprio no papel principal. Isso é segundo o articulista. Ele quer uma nova comunidade internacional. O que Putin está pleiteando? Ele está pleiteando. Aqui. Ele quer uma nova comunidade internacional com valores diferentes. Valores diferentes. Dizendo, por exemplo, que as novas normas de gênero são satânicas e que, portanto, o urso continuará a ser uma exceção. Nós não vamos destruir a nossa civilização. Tanto é que esse ano é o ano da família no urso. É difícil ignorar que Putin está a inserir-se numa guerra cultural, uma batalha cultural, em curso, dentro da ordem, e preparar-se para ser o líder global alternativo, segundo o articulista.
Meus amigos, após o segundo confronto mundial, o mundo era bipolar. Então era bipolar. Tinha os Estados Unidos e a União Soviética. Dois blocos antagônicos. Aí surgiu um mundo unipolar. E esse mundo unipolar, na verdade, não é coordenado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é apenas a cabeça de lança, né? A ponta de lança, melhor dizendo, né? A ponta de lança. Quem coordena isso, de fato, nos bastidores, quem comanda isso, são os financistas, os globalistas. Entenderam? E o Putin está agora oferecendo o quê? Qual é a proposta do Putin? Um mundo multipolar. Então, agora o mundo não vai ser dois países que ditam as regras, muito menos uma organização supranacional. Cada país vai cuidar do seu nariz. Simples assim. Soberania nacional. É esta a bandeira do Putin. Cada país e valorizando o quê? Os valores tradicionais dos seus respectivos países. Muito bem. Principalmente valorizando a família. Espetacular. E ainda tem pessoas que dizem que o Putin é do mal. Pois é, ele é o único realmente que está batendo de frente uma batalha financeira, uma batalha cultural contra os senhores do mundo. Ele é o único que está levantando contra a cultura woke, por exemplo. É o Putin. Fato. O sinal mais claro de sua derrota foi a votação da ONU no dia 13 de dezembro, apelando a um cessar-fogo na faixa de Gaza. Apenas 8 países apoiaram a resistência dos Estados Unidos ao cessar-fogo. Esses foram Áustria, República Tcheca, Guatemala, Libéria, Micronésia, Nauru, Papua Nova Guiné e Paraguai. Outra forma de ver isso é ver esses países como os últimos países controlados pela facção dos escuros. Rússia diz que a resolução humanitária do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza foi diluída devido aos Estados Unidos, a interferência dos Estados Unidos, na verdade, a interferência dos financistas. A ONU, dia 23 de dezembro, a TASS aqui, Agência de Notícias TASS, a fonte, a resolução coloca a votação pelos países árabes do Conselho de Segurança da ONU foi virtualmente diluída devido às mudanças forçadas pelos Estados Unidos. Isso o representante permanente do URSS na ONU, Vasily Nebenzia, na reunião do Conselho de Segurança da ONU. O projeto que foi colocado em votação era inicialmente, como acreditamos, bastante suave, sob a pressão dos Estados Unidos. Cada nova versão do texto carecia de uma disposição cada vez mais importante, disse ele. Como resultado, a versão que hoje foi votada revelou-se extremamente diluída, incluindo no OP4, sobre o mecanismo que teria como objetivo facilitar o fornecimento de ajuda humanitária a Gaza e garantir a sua monitorização, acrescentou o diplomata. Ou seja, esses países, assim como os Estados Unidos, que está sendo, infelizmente, instrumentalizado pelos meta-capitalistas, querem a escalada do conflito. Eles não querem o cessar-fogo, infelizmente. A mando dos globalistas, obviamente. Isso é menos do que os 60 países que participaram numa reunião dos Cavaleiros de Malta para apelar à continuação da batalha na Usântia. Há alguns meses, notavelmente, nenhum dos outros países do G7 apoia atualmente os Estados Unidos. Isso é impressionante. Então tá havendo um racha dentro do próprio G7. E vejam que o G7 era anteriormente, há pouco tempo atrás, totalmente controlado pelos globalistas. E agora eles já estão batendo cabeça. Está tendo divergência entre eles. Ou seja, os próprios membros dos 7 países mais ricos do mundo não concordam, muitos deles já não concordam com essas ações desastrosas dos globalistas e seus líderes marionetes. Isso já era visto no G20, só que agora já chegou no G7. Essas divergências, pessoas que já estavam contrariando os ditames dos globalistas, já era perceptível entre os países do G20, e agora já chegou no G7. Isso denota que, de fato, toda a cadeia de comando dos metacapitalistas, dos escuros, está colapsando, está com seus dias contados. Isso é fantástico. Isso é alentador. A perda do Japão foi provavelmente a maior golpe para os amigos do bigodinho. Entenda, meus amigos, na Operação Paperclip, que aconteceu na década de 50, onde eles integraram mais de 5 mil amigos do bigodinho nos Estados Unidos, em várias posições-chave do governo, inclusive da própria NASA, de agências de inteligência e agências estratégicas do próprio Estados Unidos, na realidade estavam fazendo o quê? Um acordo com a frota negra. Então, Japão, Estados Unidos, tinham um acordo debaixo dos panos. É lógico que isso não era público, isso era escondido, era velado do povo. O povo não ficava sabendo disso, sigiloso, com a própria frota negra, que eram os dissidentes do bigodinho, que queriam conquistar o universo através de tecnologias exóticas. Lembra da Sociedade Vil e Companhia e da Maria Ursik. Uma dúzia de políticos japoneses de alto escalão, incluindo 4 ministros,
foram detidos no Japão na semana passada. Eles incluíam o secretário-chefe do gabinete, o presidente do Conselho de Pesquisa Política e o ministro da Economia, Comércio e Indústria. Tá tendo uma limpa, uma limpa no Japão. Uma limpeza, ficando limpinho. O ministro da Agricultura e o ministro de Assuntos Internos e Comunicações. Todos estavam associados à Igreja da Unificação criada pelo reverendo Mon. Os membros são chamados de Bonis. O Japão está atualmente no meio de uma grande limpeza política que eliminará o sistema de corrupção. Ministros, aqui fonte para vocês, ministros renunciam enquanto o primeiro-ministro do Japão, Kishida, luta pela confiança em meio a um escândalo de fraude. A coisa tá feia lá, né? Falando aqui, um abraço para os nossos amigos japoneses que estão nos prestigiando. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, está a renovar o seu governo. E o Benjamin Fumford pode dizer isso com propriedade porque ele reside no Japão. Para quem não sabe, o Fumford reside atualmente no Japão, apesar de ser canadense. Uma vez que uma grande escândalo de corrupção no partido, no poder, forçou a demissão de vários ministros, incluindo o aliado próximo, o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno. Matsuno, cujo título oficial é secretário-chefe do gabinete, anunciou sua renúncia na quinta-feira, depois que o ministro da Economia e Indústria, Yasutoshi Nishimura, também renunciou. Aqui da Reuters, promotor de Tóquio revista escritórios de principais facções do partido no poder. A coisa realmente ficou complicada, né, para os escuros no Japão. Tá tendo um rapa ali, né, uma limpeza no Japão, e isso é nítido. O próximo passo, meus amigos, será a eliminação de todos os políticos de segunda e terceira geração, que transformaram o país numa ditadura feudal, se referindo ao Japão. Quando essa limpeza estiver concluída, o Japão será novamente governado por funcionários públicos eleitos meritocraticamente e por políticos eleitos democraticamente. Essa dinastia feudal simplesmente está com seus dias contados e eu estou mostrando os fatos que corroboram com isso para vocês. A prisão dos políticos Moni significa que os bigodinhos, os amigos dos bigodinhos, perderam, os neo-bigodinhos, perderam o controle de Taiwan, do Japão e da Coreia do Norte. Os países planejam agora aprofundar os laços com a ASEAN, Associação das Nações do Sudoeste Asiático, para criar um contrapeso do leste asiático, a China comuna, dizem fontes da família real asiática. Tanto é verdade, meus amigos, que o chefe do David Adair na NASA com 17 anos era o quê? Um desses amigos do bigodinho. A credencial dele, inclusive ele fez parte ali, tá? Você vê pelo uniforme, né? Você vê a fotinha. Já se percebe a origem desse senhor. Ele era o diretor dessas instalações da S4, na área 51. Ex-presidente do Conselho Rockefeller de Relações Exteriores, Richard Haas, rockefelleriano, sugeriu essas mudanças fundamentais quando disse ao Wall Street Journal, na semana passada, sobre, abre aspas, uma mudança dramática na capacidade ou disposição dos Estados Unidos de ajudar Taiwan. Parece que eles estão voltando atrás. Já existe uma mudança dramática na capacidade. Haja visto pelas circunstâncias bélicas, né, meus amigos? Várias frentes diferentes. O desgaste econômico de munições, literalmente falando, na Usântia, na Terra Prometida, simplesmente é inviável para os Estados Unidos ter que patrocinar 3 frentes diferentes. Aliás, já é quase impossível, já é impossível 2, imagine uma terceira. Agora que o seu bom amigo, super bigodinho, Henry Kissinger, que já não existe mais, né, já foi dessa para melhor ou para pior, né, acho que é para pior, o Dragão, por seu lado, aprofundará a sua integração com a Índia para formar o centro de gravidade econômica do mundo pós-ocidental, diz a realeza asiática. Meus amigos, é bom compreender que esse termo, o Putin sempre fala do Ocidente, o Dragão, e o Putin, em várias declarações diferentes, ele é bem claro que ele não tem pretensão nenhuma de travar uma batalha contra a OTAN, muito menos contra qualquer tipo de país ocidental. Pelo contrário, que ele quer a aproximação, quer o diálogo. Então, na verdade, nas entrelinhas, de fato, essa batalha não é contra o Ocidente, é contra o quê? O globalismo. Eles têm que usar essa linguagem política. Quando você está na política, você tem que usar uma linguagem universal que todas as pessoas possam compreender. Quando eles estiverem realmente com todas as cartas na manga, com todos os artifícios, todos os meios, todos os recursos para expor estes trevosos, aí eles vão mudar a linguagem. Então você tem que dar um passo por vez. Quando você lida com o público em geral, você tem que saber usar uma linguagem correta para o momento que você está vivendo. Não adianta você querer adiantar as coisas, porque simplesmente você pode atrapalhar o resultado final do objetivo que você quer alcançar. Então a narrativa se constrói através do quê? De vários fatos. E esses fatos estão sendo construídos. É uma questão de ajuntar as peças. Depois que todas essas peças estiverem todas montadinhas, todas bonitinhas, aí sim esses trevosos serão expostos, serão desmascarados e vão responder pelos seus atos.
A propósito, uma recente votação da Nulu indica que, que as restantes bases dos submarinos bigodinhos estão localizadas na Guatemala, Libéria, Micronésia, Nauru e Papua Nova Guiné. Esses artefatos submarinos, quando os amigos do bigodinho, da Frota Negra, criaram antigravidade, eles usaram a própria fuselagem dos submarinos, que era muito mais fácil, e se adaptaram com a tecnologia da antigravidade. É uma forma de economizar dinheiro. E até hoje, mesmo na Marinha dos Estados Unidos, eles utilizam naves antigravidade no formato de submarino. Tanto é que o próprio JP, na sua última atualização, ele confundiu um submarino com uma nave antigravidade. Na verdade, essas naves antigravidade conseguem exercer a função de um submarino, conseguem atuar tanto debaixo d'água, assim como nos céus e até mesmo no espaço e além. Então são naves super avançadas, mas tem esse design que se assemelha muito a um submarino. E aqui estão os documentos que comprovam isso. Aqui realmente bastante interessante. Muitos desses equipamentos e tecnologias ficaram escondidos em alguns lugares do mundo, porque nem tudo eles conseguiram levar para o espaço, principalmente aquilo que era mais obsoleto. Porque, vejam, grande parte da Frota Negra, com o tempo, as primeiras naves foram descartadas, porque eles não precisavam mais delas, porque eles já tinham naves mais avançadas, naves mais sofisticadas, melhoradas, otimizadas. Entenderam, meus amigos? Então, esse documento é bastante interessante, vamos aguardar, né? Porque se isso for exposto, será um verdadeiro escândalo mundial, e queira ou não, seria uma forma também de revelação e exposição desses trevosos. Eles deram o seu grande passo em 11 de setembro de 2001, que conseguiram transformar os Estados Unidos num estado bigodinho, juntamente com o Japão. É por isso que o Japão e o Ocidente iniciaram um enorme projeto de investigação e proliferação de coisas bio no evento 911. Muito bem. Agora que o Japão foi libertado, continua a luta para destruir os redutos dos bigodinhos na Áustria, na República Tcheca, em Israel e nos Estados Unidos. Bem legal. Próximo. Em 15 de dezembro, a batalha pela libertação americana tomou um rumo dramático. O pessoal da 17ª letra do alfabeto, vocês vão recorrer ao alfabeto lá, tá, meus amigos? Tá por aqui, ó, tá por aqui, isso. Montou um relógio de contagem regressiva, anunciando quando haveria uma queda de energia. Isso é bastante pertinente. Um relógio, como se fosse uma contagem regressiva de uma eventual queda de energia potencial. A Central Elétrica de Nova York, na sequência, depois que foi feita essa contagem, claro que não é coincidência, explodiu à meia-noite de 15 de dezembro, e vou mostrar a fonte daqui a pouquinho, exatamente quando previsto, levando uma escassez generalizada de energia na cidade de Nova York. E tá aqui, explosão na fábrica de provoca perda de energia em Nova York, prendendo dezenas de elevadores. Foi um transtorno muito grande para os moradores locais. Ficar preso num elevador não deve ser uma situação muito agradável, ainda mais no escuro. Deve ser bem complicado. Uma explosão, claustrofóbico também, né? Uma explosão noturna em uma subestação como Edison e no Brooklyn, levou uma breve e mais impactante perda de energia em grandes partes da cidade de Nova York, na manhã de sexta-feira, deixando dezenas de pessoas presas em elevadores presos. A breve interrupção pouco antes da meia-noite de quinta-feira afetou a maior parte da cidade, disseram autoridades. O ComEd disse que o equipamento de subestação do Com Edison aqui nas ruas de John, Gold e Dumbo entrou em curto-circuito. Essa foi a alegação. Eles alegaram assim, não, entrou em curto-circuito, deu uma falha técnica, levando a uma queda de energia sentida nos 5 distritos. E teve um alcance bastante grande. Pode-se presumir que a energia foi cortada no reduto dos escuros, porque é exatamente ali, em Nova York. Em Nova York, para desativar os sistemas de alarme, desativar todos os sistemas de alarme e permitir que as forças, isso é bem possível, é bem plausível. É claro que nós não podemos afirmar, mas é uma possibilidade a ser considerada. Não tem como afirmar, bater o martelo, não foi isso. Até o próprio Ford, ele afirma, olha, a possibilidade é grande que isso tenha acontecido. É claro que nós não podemos confirmar isso, mas é algo para se considerar. Especiais pegassem ali, detessem o pessoal dos escuros. O tempo dirá, é claro, o tempo dirá, o tempo é o senhor da verdade, se isto é verdade ou não. O tempo é o senhor da razão, melhor dizendo. Os representantes da 17ª letra agora dizem, presta atenção, olha só a mensagem. O mundo como você conhece acabou. 10 dias de caos completo. Feliz Natal. Bom, como a profecia, o prognóstico, como que você queira enxergar isso, parece que os primeiros passos, de fato, foram realizados, porque teria uma queda de energia, e de fato teve, na sequência, em Nova York, que é o reduto dos escuros, 10 dias.
a partir do dia 18 do 12. A partir do dia 18 do 12. 10 dias até o dia 28 de dezembro. Então você conta dia 18 até o dia 28. Vamos aguardar. Talvez a gente tenha um final de ano diferenciado, se é que vocês me entendem. Muito bem. Bem diferenciado mesmo. Com presente de Papai Noel especial e de fim de ano. Vamos aguardar. Como já disse, o tempo é o senhor da razão. O movimento também, da 17ª letra, está obviamente intimamente associado ao presidente dos Estados Unidos, o Loirão, como vocês bem sabem. Loirão, aqui agente de notícias TASS, Loirão chama Biden de ameaça à democracia nos Estados Unidos. Puxa vida. Aqui, 17 de dezembro, TASS, o presidente dos Estados Unidos, Biden, é uma ameaça, segundo Loirão, aqui, à democracia devido à perseguição de oponentes políticos, diz o ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão. Biden é uma ameaça à democracia, disse ele, Loirão, disse em um comício de seus apoiadores em New Hampshire. Ele também mencionou uma declaração do presidente do Urso, Putin. Interessante, ele citou o Putin no seu discurso sobre acontecimentos dos Estados Unidos, mostrando a podridão do sistema político americano, que não pode pretender ensinar aos outros sobre democracia. Anteriormente, o presidente do Urso, Putin, disse numa sessão plenária do Fórum Econômico Oriental que a campanha de perseguição dos Estados Unidos contra Loirão, que procura a reeleição, demonstra a podridão do sistema americano. Interessante, Putin dizendo que essa perseguição contra o Loirão denota a podridão do sistema americano. Tudo o que está acontecendo com o Loirão é uma perseguição com motivação política a um rival político, disse Putin, declarou Putin. Aqui, Russia Today. Por isso, meus amigos, vejam só, se o Loirão citou o Putin, é porque eles trabalham juntos, a gente sabe disso. Muito bem. A Rússia quer melhorar os laços com a OTAN, não lutar. Nós não queremos. Porque isso foi em resposta ao devaneio do Biden. Biden fez uma declaração totalmente descabida, sem noção, no popular, onde ele afirmou que as pretensões do Putin era conquistar a Europa. Um verdadeiro devaneio. Não tem pé nem cabeça. Aqui. E o Putin deu a resposta. A URSS não tem a menor pretensão, menor razão para atacar a NATO, disse o presidente do URSS. Acrescentando que o bloco militar liderado pelos Estados Unidos está bem ciente de que Moscou não tem planos para fazer isso. Vocês estão viajando na maionese. Popular. Nós simplesmente estamos o quê? Garantindo a nossa soberania nacional, que é bem diferente. Principalmente porque a NATO quer colocar mísseis aqui bem na nossa fronteira, no nosso quintal. Numa entrevista ao jornal do Urso, Pavel Zarubin, transmitida no domingo, Putin foi convidado a comentar as observações do presidente dos Estados Unidos, Biden, que disse no início desse mês que Moscou poderia atacar a aliança se essa prevalecesse no conflito da Usântia. Quer dizer, algo totalmente descabido, simplesmente para fomentar o pânico na população para justificar os seus desmandos, o seu desgoverno. Esse que é o objetivo do Biden. O líder do Urso considerou as especulações do seu homólogo americano absurdas, sem sentido, loucas, maluquice pura. Muito bem. Isso aqui é bem interessante. Fox News, a fonte. Xerife de Arpaio revelará as mais recentes revelações na certidão de nascimento do ex-presidente dos Estados Unidos, Obama. Fênix, Kansas, está aqui. O presidente eleito Loirão está recuando em alegações anteriores de que a certidão de nascimento do Obama foi surrupiada. Agora, um dos maiores apoiadores do Loirão, o xerife cessante do comando de Maricopa, Joe Arpaio, está mais uma vez nas manchetes sobre o assunto. O xerife, que está em desacordo com o governo há anos, diz que está investigando a legitimidade da certidão de nascimento do Obama. Desde 2012, que está no encalço aqui, investigando esse caso. Agora, Arpaio deve fazer outro anúncio na investigação em andamento sobre quinta à tarde. Bem interessante isso aqui, né? Em um comunicado à imprensa, na quarta-feira, declarou o xerife do condado de Maricopa, Joe Arpaio, que ele tem algumas informações adicionais que pode dar uma reviravolta nesse caso, se é que vocês me entendem. Vamos aguardar. Porque se isso for ratificado, se ele realmente tiver essa carta na manga, isso pode ser um grande escândalo. Pode não, vai ser o maior escândalo de todos os tempos dos Estados Unidos. Não precisamos consertar o FED. Não, você simplesmente tem que puxar a descarga, porque já está fedendo. O artigo aqui do Zero Hedge. Precisamos de um banco genuinamente seguro, que não é o caso do Federal Reserve Burn, dos financistas, do sistema fiduciário, que está cheio de remendos. Mais remendo aqui, essa foto aqui ilustra bem a situação do Fed americano, exatamente isso. Acho que uma imagem vale mais por que mil palavras, e aqui, de fato, o é, olha só.
Cheia de remendo. Não queremos mais o Fed. Não. O Fed, quando tá Fed, você simplesmente puxa a descarga. Nós precisamos do quê? De um banco novo, genuinamente, que funcione de verdade. Bens reais, que não proporcione inflação. Exatamente isso. Onde as pessoas possam pagar as suas hipotecas. É isso que nós precisamos. Muito bem. Nós precisamos dessa porcaria que só beneficia os elitistas. Após o colapso do Silicon Valley Bank, do Signature Bank, do First Republic Bank, nessa primavera, os Estados Unidos enfrentaram uma crise política quando as corridas aos bancos aconteceram na internet e não na janela da caixa, como pode o governo garantir que os bancos mais pequenos, regionais, conseguem satisfazer os crescentes exigências de liquidez em momentos de pânico. Então, os bancos, a maioria desses bancos, os globalistas, está, na atualidade, totalmente insolvente. Não tem liquidez. Insolventes. Os requisitos excessivos da capital prejudicaram mais os bancos mais pequenos que os maiores, enquanto a redução da procura de liquidez, através do aumento do montante de seguro de depósitos, criaria um grave risco moral. Bem complicado. Aqui, CNN, Supremo Tribunal dos Estados Unidos, tá, meus amigos? Rejeitou na sexta-feira um pedido do procurador especial Jack Smith, que é um notório perseguidor do Loirão, ele já faz isso, não é de hoje, já de longa data, para acelerar, ele está no pé do Loirão, para acelerar os argumentos sobre o Loirão ter alguma imunidade de acusação federal, por alegados crimes que cometeu enquanto estava no cargo. Uma medida que provavelmente atrasará seu julgamento. Então o tribunal não explicou o seu raciocínio e não houve dissidências notadas. Aqui, meus amigos, CNN, aqui Supremo dos Estados Unidos, Suprema Corte rejeita o pedido de Jack Smith para que os juízes ouçam rapidamente a disputa de imunidade de Loirão. A decisão do tribunal é um grande golpe para Smith, que fez uma aposta extraordinária quando pediu aos juízes que tomassem rara medida de ignorar um tribunal federal de recursos e decidir rapidamente uma questão fundamental no seu caso criminal de subversão eleitoral contra o Loirão. Muito bem. Interessante, meus amigos, que a Suprema Corte, que a gente sabe que é conservadora, simplesmente arrastou isso para janeiro. Ignorou o pedido do procurador especial, do promotor Jack Smith, simplesmente virou as costas para ele. Então, isso aqui já é mais uma evidência que muitos, provavelmente, este caso, que tem muitas pessoas que ficaram com medo, não, o Loirão não vai conseguir disputar, não vai dar em nada. A chance disso acontecer é muito grande. Ainda mais com a posição da Suprema Corte dos Estados Unidos. Aqui, Carson, The Epoch Times, fonte. Tucker Carlson envia caminhões com inscrição. As corporações, as grandes big techs estão o quê? Desencarnando, estão falindo. Perto do escritório das grandes mídias. Ele é bastante ousado, imagine vocês. O ex-apresentador da Fox News, o Tucker Carlson. Tucker Carlson que há pouco também falou de seres hiperdimensionais, multidimensionais, alegando que o governo dos Estados Unidos já teve encontro com seres extraterrestres e que muito provavelmente esses seres já estão aqui desde os primórdios dos tempos e não se sabe a origem. Ele mesmo cogitou a hipótese de seres hiperdimensionais do interior da Terra ou seres extraterrestres. Estamos vivendo em tempos emocionantes. Há poucos anos atrás isso era impensável, principalmente uma pessoa, um influenciador do tamanho do Tucker Carlson. Então o Tucker Carlson supostamente estacionou caminhões com outdoors com inscrição. A mídia corporativa está desencarnada, acabou. Fora dos escritórios dos principais meios de comunicação na quinta-feira, após lançar seu próprio serviço de streaming. Ele vai lançar sua própria plataforma de streaming. Carlson enviou caminhões para o escritório da MSNBC, CNN, de Washington Post e de New York Times, em 14 de dezembro. Ativamente recente, informou a Daily Mail, a fonte Daily Mail, e a Epoch Times repostou a informação. Os caminhões também anunciaram uma oferta por tempo limitado para pessoas acessarem o conteúdo exclusivo por meio de uma taxa de assinatura anual, $72 por ano, para ser um assinante aqui do canal, a plataforma de streaming do Tucker Carlson. E se tornar membros fundadores de seu novo site, Tucker Carlson Network. Muito bem, espetacular. É claro que a família dos Rockefellerianos tem medo do Loirão. A mídia deles está espalhando advertências históricas, dizendo coisas como o Canadá será anexado pela América, e ele se tornará um líder que usará a lei marcial, e será um ditador, toda aquela narrativa. E toda essa narrativa está sendo criada porque eles estão morrendo de medo. Não é à toa que eles estão com medo, meus amigos. Eles estão realmente desesperados. O Loirão, ele fez uma declaração, ele foi confrontado por uma democrata globalista, nem vou usar o termo esquisito, globalista, amigo do Klaus, do fórum, exatamente, dos elitistas, falando o seguinte: o que o senhor vai fazer no seu primeiro dia de mandato, caso o senhor seja eleito novamente? Ele falou:
olha, se o senhor vai ser um ditador, se o senhor for eleito novamente, o senhor será um ditador? Quer dizer, uma pergunta capciosa, né? E o Loirão disse, olha, só no primeiro dia, eu vou ser só ditador no primeiro dia. Depois não, depois eu vou ser uma pessoa totalmente democrática. Mas no primeiro dia eu vou ser um ditador. Aí criou um monte de especulação com relação a isso. Meus amigos, por certo, a questão é o seguinte, no primeiro dia, o Loirão já deu uma dica. Assim que eu assumir, eu vou expor o complexo industrial militar, projeto Manhattan, serviço secreto espacial. Eu vou expor todos os inimigos dos Estados Unidos e da humanidade. É isso que eu vou fazer. Vocês estão entendendo? E isso eu preciso de mão forte. Eu vou ter que ter apoio. Vocês sabem, né? Vou ter que ter apoio aqui das forças dos Estados Unidos para que isso possa ser cumprido. Entenderam? Por isso que eles estão desesperados. Estão completamente desesperados. E estão acusando, criando narrativas, dizendo, não, porque ele vai criar uma lei marcial, etc. Né? Só falta fazer pirueta, meus amigos. Vocês estão totalmente doidos. Porque eles sabem que o Loirão, vencendo, a brincadeira acabou. Para ele será um desastre muito grande. Mas, como eu havia dito, existem outras vias. Né? Às vezes nem, nem será por essa via. De repente, nem pleito eleitoral vai acontecer. Não sabemos. Mas isso aqui realmente é algo para se considerar. Né? Bem interessante. Muito bem, deixa eu retornar à espaçonave. Ok? Gratidão, gratidão.